capítulo, vemos o relato. Não, no final do último capítulo, né, do anterior, vemos o relato da morte de Jacó. E logo após terminar de abençoar e de instruir seus filhos, esse capítulo 50 ele começa com o choro de José, que se lançando sobre o seu pai, expressou a sua dor. Tal como Jacó havia pedido, José fez, né? Ele ordenou que o seu corpo fosse embalsamado e passado 40 dias de luto. Foi levado de volta a Canaã e sepultado ali. E nós aprendemos, né, que nós precisamos passar, né, por todas as fases da vida, sem negar suas sensações. E José, ele estava triste, portanto, ele chorou. E devemos fazer o mesmo pelo tempo necessário. Só assim somos capazes de seguir em frente. Engraçado que Pablo sempre falou sobre o luto, o luto é 70 dias. Não sei se vocês já ouviram. E eu nunca tinha visto isso na Bíblia, agora que eu vim perceber, você acredita? Ele falou que o luto é 70 dias, né? E, assim, na verdade, foi um tempo que eu dei para mim, assim, entendeu? Quando minha mãe faleceu, eu fiquei esse tempo, né, para mim poder realmente falar que não estava mais com luto, entendeu? Mas assim, não porque Pablo falou que era 70 dias, mas porque realmente assim, meu coração estava leve mesmo, entendeu? Assim, estava tranquilo. E realmente eu vi que Deus, né, tinha me dado consolo. Eu não chorava mais, assim, quando eu conversava, quando eu falava. Eu explicava a todos, né, a situação que tinha acontecido. E realmente não ficava o tempo todo chorando, né? E aí a gente vê como que é bíblico, né? Aqui está falando que eles ficaram 70 dias de luto. No capítulo. Cadê? Deixa eu ver aqui qual foi o capítulo. No versículo, quer dizer. Antes de morrer. Pois é, está falando aqui que eles ficaram 70 dias. Realmente. E também está falando aí da morte de José, que José viveu 110 anos e ele viu até a terceira geração de seus filhos. E antes de morrer, o Senhor lhe mostrou que tiraria Israel do Egito. Com isso, ele pediu que, quando isso acontecesse, seus ossos fossem levados com eles. E jurando, eles garantiram que isso seria feito. E assim ele descansou, o patriarca da aliança de Deus com Abraão. Então, José, ele é um exemplo, né? Maravilhoso que ainda hoje nos inspira profundamente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Aqui só um comentário, né? Aqui nessa Bíblia tem aqui até uma aplicação para a vida. Aplicação para a vida, né? E ela passa aqui uma mensagem de transforme o seu problema na sua mensagem. E aqui ela fala o seguinte, né? Que os irmãos de José, eles tinham medo de que eles não perdoassem por ter desejado a morte e vendido como escravo. Só que lá em Gênesis, no versículo 20... ele diz o seguinte, ó, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, a gente vê que José ele teve uma atitude muito boa e amável, né, de dar para os seus irmãos a certeza de que ele havia perdoado pelo mal que tinha feito. E aí, qual que é a mensagem aqui, né, que a autora quis trazer? Que é impressionante como Satanás, ele prepara armadilha para nós, com o objetivo de nos fazer o mal e de nos destruir, mas quando Deus se envolve no assunto, ele torna o que Satanás faz com a intenção de nos destruir e transforma em algo bom, né? Transforma para que isso opere em nosso favor, que é aquele versículo lindo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem. E acredito muito nisso mesmo, né? E aí,
só para não ficar longo aqui, né, a autora aqui, que é a Joyce Meyer, ela comenta que ela teve abuso sexual e tudo mais, mas de que depois ela usou esse problema para ser a mensagem dela, né? E esse sofrimento que ela passou acabou que se tornou o ministério dela, ela acabou ajudando um monte de muitas e muitas pessoas com isso. Então, o que ela fala aqui, né, que ela nos encoraja a gente a não desperdiçar nossas dores, né? Para que a gente faça o seguinte, a gente entregue a Deus esse sofrimento, né? Porque Deus sempre usa a nosso favor. Então, isso que está parecendo horrível, uma tragédia da nossa vida, na verdade, acaba depois sendo usado para o bem, né? Então, aqui ela fala que é o seguinte, ó, ele me deu uma bela coroa em lugar de cinzas, assim como prometeu em Isaías 61:3. Mas precisei deixar as cinzas ir embora. Tive de aprender a ter uma boa postura, assim como José. Tive de aprender a deixar de lado a amargura, o ressentimento e a falta de perdão que eu sentia para com as pessoas que me feriram. Então também tem isso, né? É claro que é todo um processo, mas a gente precisa tirar essa raiva, rancor, ódio, amargura do coração, deixar Deus trabalhar perdão, e com certeza isso se converte por bem, né? E aí ela fala aqui que se formos feridos, é importante não permitir que a dor se perpetue através de uma postura amarga. E quando odiamos as pessoas, só ferimos a nós mesmos. Não pode... Ih, gente, a baby tá chorando aqui. Mas, resumindo, então, assim, a gente vê, né, essas nossas dores e transformar tudo isso em algo bom, né? E quando a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente pede ajuda dele, né? Ele vai transformando o nosso coração e depois a gente vê que assim como José do Egito conseguiu perceber que tudo cooperou para o bem, na nossa vida também isso pode acontecer, né? Bom, era isso que eu queria comentar aqui. E no 15 aí, do 15 ao 21, fala da benevolência, né, de José com os seus irmãos, né? E depois de registrar o sepultamento de Jacó, a Bíblia, né, registra brevemente como foi o relacionamento de José com seus irmãos. E parece que os irmãos de José temiam, né, que ele quisesse se vingar dele após a morte de seu pai. Então, depois de tudo que José fez, né, depois de tudo como José recebeu eles e tal, eles ainda tinham aquela ainda temiam, né, que José fosse se vingar dele após a morte do seu pai. E os irmãos de José mandaram lhe dizer que era um desejo de seu pai que ele perdoasse todo o mal que seus irmãos tinham feito contra ele no passado. E ao escutar essas palavras, José se emocionou. Então seus irmãos vieram à sua presença e se prostraram, assumindo diante dele a posição de servos. Né? Mas tão logo José tranquilizou, confortou seus irmãos, lhes assegurando que nenhum mal haveria de acontecer. Isso no Egito, né? Inclusive, José respondeu seus irmãos se apoiando na misteriosa e perfeita providência divina, que pode usar até mesmo o mal para o bem. Então, em sua infinita sabedoria, Deus usou o atentado contra José como parte de seu plano para preservar a família da aliança. Então, a gente vê aí, né, como a Mayara falou, né, a providência divina, né, que Deus, ele preservou a família da aliança, né, através desse atentado contra a vida de José, o plano de Deus, né, foi tudo plano de Deus, né, para preservar essa família. Então, por mais que tenha havido dores, né, que aconteceu, mas Deus estava tudo sob controle de Deus, né? Deus não tinha perdido o controle de nada. Tudo estava no controle de Deus. Então, depois da morte de José também, né, que ele pediu, né, para eles levarem os ossos dele para a terra de Canaã. E a Bíblia diz que ele viveu 110 anos e ele conseguiu até conhecer os seus tataranetos, né? Inclusive, parece que José adotou seus tataranetos por parte de Manassés. E próximo ao momento de sua morte, ele expressou sua confiança inabalável na promessa do Senhor. Ele tinha certeza, né, de que a aliança de Deus com Abraão não seria perdida e que Deus haveria de visitar
os filhos de Israel no Egito para tirá-los daquela terra e levá-los para a terra que foi prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José ele fez com que os israelitas jurassem, né, que com isso, quando isso acontecesse, seus ossos também seriam tirados do Egito. E depois disso José morreu. E seu corpo ele foi embalsamado e colocado no caixão no Egito. E a sequência da história bíblica revela que o tempo do êxodo, Moisés tirou os ossos de José do Egito. E mais tarde, os israelitas sepultaram os restos mortais de José em Siquém, mesmo lugar onde foi sepultado o pai dele, né? E a gente vê aqui também que do Egito para Canaã não era tão longe, né? Agora, por que que esse povo, quando saiu de lá para a terra de Canaã, levou 40 anos? Porque em outro, em outro momento aí, não sei onde é que está escrito, fala que do Egito até a terra de Canaã, eles levariam 11 dias, mas quando eles saíram da terra do Egito, eles levaram 40 anos. Então, assim, é incrível, né? Como quando a pessoa ela tem que. Diz que eles rodaram pelo deserto, né? Rodaram em círculos durante 40 anos, sendo que eles poderiam ter ido e chegado ao local mais cedo, né? Mas tudo é propósito de Deus, né? Deus quis que eles ficassem esse tempo todo. Aliás, era 40 dias, parece que eles poderiam ir do Egito até Canaã, 40 dias, e eles levaram 40 anos. Ficaram andando em círculos. Então, vamos concluir? Você ora aí pra gente, Cris? No Claro, com tempo de certeza. Deus, né? Muito bom dia. Bom dia. Coisa linda a história de José, né, gente? Exemplo de superação, exemplo de que é possível mesmo sendo jogado no poço, mesmo quando você estiver lá embaixo, você entender que quando tem um propósito, né, Uhum. cumpre, né, gente? É, lindo mesmo. Então pode passar o tempo que passar, é certeza que os sonhos de Deus vai cumprir, né? Louvado seja Deus. Muito bom a história de José, para ser lida, relida, né? É. E a gente, assim, ficou parecendo uma novela que a gente queria o tempo todo ver o que tinha acontecido. Mas claro que a gente já leu, já releu, né, gente? O negócio é que é muito bom, realmente. Voltar, né? Realmente fala toda vez que nós lemos a história de José, nós temos uma experiência diferente, né? Uhum. O Senhor fala de forma diferente conosco. Então vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pelo presente de hoje, né? Pela oportunidade de estarmos mais uma vez na presença dele. Senhor, graças te damos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos na tua presença.